Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta agora para iniciarmos o nosso segundo bimestre. Nós concluímos o nosso primeiro bimestre, não é assim? Com as avaliações. Fiquei feliz porque todo mundo da turma participou. Nessa turma ninguém faltou avaliação, isso é muito bom. Vocês estão de parabéns, nota 10 para cada um de vocês, né? Pela participação, é claro que a nota não vai ser 10, né? Vai ser de acordo com o que você fez na sua pontuação. Mas eu quero parabenizar a turma do segundo ano do ensino médio por terem todos, né, feito aquilo que é de sua obrigação, de sua responsabilidade. Foram lá no período certo, fizeram avaliação no prazo, não só avaliação, mas muitas atividades essa turma tem feito. E eu espero que vocês continuem assim agora no segundo bimestre. Nós vamos iniciar agora o nosso segundo bimestre, né, através da apostila do Sistema Positivo de Ensino, que vocês já conhecem, né? Vocês já receberam a segunda unidade do segundo bimestre. E nós vamos iniciar hoje com a parte de zoologia. Nós vamos continuar o conteúdo de zoologia. Zoologia de quê, prof? Zoologia de invertebrados, de animais que ainda não possuem coluna vertebral. Não possuem coluna vertebral, por isso que nós chamamos de invertebrados. Zoologia dos invertebrados, parte 2, como vocês podem ver aqui na apostila. Então, a gente vai começar com zoologia de invertebrados, parte 2. A primeira parte a gente já viu que trata sobre o assunto de alguns invertebrados, dos primeiros invertebrados, não foi assim? Quem lembra? Nós vimos alguns filos, os filos dos poríferos, das esponjas, dos quinidários, que são águas-vivas, caravelas, né? Corais. E nós vimos também os filos dos vermes, que são os filos platelmintes e nematoda. Nós vimos 4 filos até agora. Nós vamos dar continuidade agora ao estudo dos animais invertebrados, né? O estudo dos animais, de uma maneira geral, dentro da biologia, nós chamamos de zoologia. E quando nós tratamos de animais invertebrados, nós chamamos de zoologia de invertebrados. Essa aqui é a segunda parte da zoologia de invertebrados, tá? Segundo bimestre. Nós vamos começar estudando, então, o primeiro filo aqui do segundo bimestre, que vai ser o filo molusca. Então, vamos ler aqui uma introduçãozinha. É importante que a gente saiba as principais características desse filo, o que é que ele tem de diferente com aqueles que nós já vimos anteriormente, e a gente vai ver isso. É importante que nós vejamos essas características, quais são os indivíduos que compõem esse filo e quais são as diferenças que existem entre ele e os demais. Então, o filo molusca, ou moluscos, né, do latim significa mole, essa palavrinha moluscos, porque eles são animais de corpo mole, que a gente vai ver, né? Eles estão dentro do reino Animalia, como a gente já sabe, né? Nós já estamos vendo animais há algum tempo, desde das esponjas. Eles habitam principalmente em ambientes marinhos, mas também existem alguns de água doce e alguns terrestres, tá? Mas esses terrestres geralmente vivem em lugares úmidos. Entre os exemplares mais conhecidos, nós temos aqui ó, os caramujos, os caracóis, as lesmas, as ostras, mariscos, polvos e lulas. Aqui tem uma imagem aqui de um fóssil, de um molusco, né? Com essas conchas bem características deles, né? Em forma de espiral, que inclusive é uma verdadeira engenharia, né? Uma obra de Deus dentro da ciência, porque quanto mais a gente estuda esse tipo de concha aqui, a gente verifica quão ela é perfeita em termos de matemática, tá bom? Depois vocês pesquisam um pouquinho mais a respeito dessas conchas aqui dos moluscos, como é que elas são organizadas. A grande novidade evolutiva dos moluscos foi o desenvolvimento da concha rígida, né? Até agora nós estudamos animais que não tinham concha. Então, vamos lá, o primeiro diferencial dos moluscos aqui é a concha rígida. A gente vai ver de que se trata, né? Qual é o material que essa concha é formada. Ela é formada à base de carbonato de cálcio, um material
que faz com que ela seja, que faz com que essa concha ela seja rígida. Inicialmente servia de escudo protetor, posteriormente transformou-se num refúgio, né? Isso aqui é a teoria da evolução, né? Então, nós vamos considerar ela, já que é isso que é considerado apenas no Enem, de que essa concha teria servido inicialmente para uma proteção, depois como refúgio. Se bem que é a mesma coisa, né? Você se protege e você se refugia. Então, essa adaptação possibilitou que o registro fossilífero dos moluscos fosse abundante. Por quê? Porque, embora o corpo mole dele apodrecesse, né, a gente não conseguisse mais estudar, mas as conchas nos permaneciam, né, ali naquele ambiente em que eles morriam, e isso possibilitou que nós pudéssemos estudar depois, como a gente vê nessa figura. Quais são as características gerais dos moluscos? Nós vamos aqui para as características gerais, eles são triplásticos, possuem ectoderma, endoderma e mesoderma. Eles são celomados, possuem celoma. Eles não são pseudocelomados, tá bom? Eles são celomados, totalmente celomados. E eles são protostômios, tá bom? Nós já vimos isso, né? Nas outras aulas. Qualquer coisa, volta lá para poder relembrar. Eles apresentam o corpo dividido em cabeça, massa visceral e pé muscular. Nós vamos ver a figura aqui, ó. Deixa eu passar a figura para a gente ver. Nessa figura, nós conseguimos identificar essas partes. Ele tem uma cabeça, né? A cabeça tem seus olhos, seus tentáculos. Os olhos nas pontas dos tentáculos, olhos simples. Depois a gente vai ver o cabeça, gânglio, tentáculos aqui, boca, rádula, tá aqui os tentáculos. Os olhos aqui na extremidade. Essa porção aqui de dentro, com vísceras, com esses órgãos do animal, nós vamos chamar de massa visceral. E nós vamos ter um pé, né? Um pé muscular, que é essa porção aqui terminal. Na cabeça estão localizados os órgãos sensoriais, né? Como a gente viu, os olhos. O pé é uma massa muscular que serve para rastejamento, tá? Dos gastrópodes, que nós vamos ver que é um grupo de moluscos, captura de alimento, cópula ou escavação, no caso dos bivalves. Eu não quero que vocês fiquem se atentando a esses nomes agora, depois a gente vai ver as classificações, os grupos dos moluscos, tá bom? As classes. Nós estamos falando aqui de um filo, lembram? Nós temos o reino e logo em seguida nós temos um filo de animais mais próximos, mas a gente vai ter tipos de moluscos diferentes que vão ser classificados em classes. E nós vamos ver essas classes, aqui esse nome gastrópode, bivalve, são classes. Na massa visceral, revestida de uma dobra de pele chamada manto ou pálio, encontra-se órgãos responsáveis pela digestão, circulação, respiração e excreção. Aquela parte do interior que eu mostrei para vocês, né? Essa parte também protege, além de proteger o corpo, né? O manto também contém glândulas que secretam o muco, contendo o corpo úmido, porque esses animais eles precisam de umidade, né? O corpo é bem delicado e aí esse muco é produzido pelo manto. Quando o organismo é dotado de concha, essas glândulas secretam material calcário rico de carbonato de cálcio, conferindo rigidez, como eu já falei para vocês. Quais são as funções vitais dos moluscos, né? Primeiro é o sistema digestivo dele. Deixa eu voltar lá para a imagem, só para a gente dar uma olhadinha aqui. Olha o manto. O manto é tudo isso aqui que protege, né, esses órgãos vitais. E ele também libera muco, né, como a gente viu. Libera muco e libera substância calcária para formar a concha. E vamos lá para o sistema digestivo, que é o primeiro sistema desses animais escritos aqui. Ele é completo, né? Tem boca, termina no ânus. O processo é extracelular, acontece fora da célula, dentro de um tubo digestivo, como acontece com a gente também. A maioria deles apresenta uma estrutura semelhante a uma língua denteada, que eu vou mostrar para vocês, denominada rádula, que serve para raspar os fragmentos dos alimentos encaminhados ao estômago. Olha só a imagem aqui. Na boca do molusco, eu vou ter, na maioria deles, eu vou ter uma estrutura chamada rádula, né? Como se fosse um serrote. E vai servir para que ele faça a raspagem, né? Já que são animais que vivem no fundo, né? No fundo de ambientes aquáticos, geralmente. Então, isso vai servir para que ele raspe o seu alimento, né? Algas, dentre outros alimentos que ele vai consumir.
Além da rádula, os cefalópodes, como lula e polvo, apresentam na região da boca um par de mandíbulas córneas, com o formato de um bico, né? Isso vai ajudar a lula e o polvo, que na realidade não são animais que vivem no fundo, né? Ficam lá, eles têm movimentação maior, eles conseguem se mover rapidamente de um lado para o outro. Esse tipo de molusco, que a gente vai chamar de cefalópodes, eles possuem um aparelho bucal um pouco diferente, que possui essas mandíbulas córneas, com formato de bico para captura da presa. Eles são predadores. Desse modo, conseguem perfurar as conchas e os exoesqueletos dos crustáceos, que são animais invertebrados que nós vamos ver depois. A cavidade do manto está intimamente ligada ao sistema respiratório. Os moluscos terrestres, eles apresentam uma rica vascularização dessa cavidade, né, funcionando como um pulmão simples. Então, lembrem disso, os moluscos terrestres possuem esse pulmão simples. Já nos representantes aquáticos, existem uma coisinha chamada brânquias, que faz com que eles respirem no fundo do mar ou de águas doces. Essas brânquias, elas têm forma de lâmina nos bivalves e formas de pena nos cefalópodes para a realização das trocas gasosas deles. O sistema circulatório deles, como é que é o sistema circulatório? Eu vou ter o seguinte: na maioria dos molúsculos, ele é aberto, lacunar. Na maioria dos molúsculos, ele é aberto, lacunar. Ou seja, depois de ser bombeado pelo coração, a hemolinfa, que é o sangue deles, tá? O sangue dos molúsculos vai ser chamado de hemolinfa, não só dos molúsculos, mas a gente vai ver nos próximos grupos também um sangue chamado hemolinfa. Um sangue um pouco diferente do nosso. Circula por uma curta distância dentro dos vasos sanguíneos. Em seguida, essa hemolinfa banha as células por meio de lacunas e hemocélices. De modo geral, a filtração da hemolinfa é realizada por finos tubos denominados nefrídeos. Então, os moluscos vão ter nefrídeos, é como se fossem rins simples, que vai filtrar o sangue deles, né, a hemolinfa, para que depois ele volte na circulação normalmente. Que a gente chama aqui, ó, de metanefrídeos. Os polvos e as lulas apresentam um sistema circulatório fechado. Os demais moluscos apresentam um sistema circulatório aberto. Lembrem disso. A maioria dos moluscos apresenta sistema nervoso constituído por uma cadeia de gânglios. Então, um sistema nervoso mais complexo, um pouco mais complexo que aqueles que a gente viu nos vermes. Na região da cabeça dá 2 gânglios cerebrais, que a gente consegue visualizar aqui, ó. Ou gânglio cerebroide, que controla grande parte das atividades corporais desse animal, tá? Na região dorsal, há gânglios viscerais, que vão controlar a região das vísceras, esses órgãos internos aqui deles, e na região ventral estão presentes gânglios pedais, tá? Para poder controlar esse pé muscular que existe neles. A matéria que forma a rádula é considerada a substância de origem biológica mais forte do mundo. Então, o material que forma esse tipo de serrote, né? Estrutura aqui da língua do molusco, que a gente chama de rádula, para que ele possa fazer a raspagem, é um material extremamente resistente, retirando do primeiro lugar a teia de aranha. As pequenas estruturas similares a dentes presentes na rádula são compostas de um mineral extremamente duro chamado goetita. Tá? É só uma observação aqui. Quanto à reprodução dos moluscos, como é que esses animaizinhos eles se reproduzem? O processo reprodutivo deles é sexuado, isso significa o quê? Que é a produção de gametas. Muito bem, estou ouvindo vocês aí. E a maioria deles vai apresentar sexos separados, significa que são animais dioicos, né? Lembram? São animais dioicos, de sexos separados, macho e fêmea. No entanto, existem espécies que são hermafroditas ou monóicas, né? Que é um animal que possui os 2 órgãos sexuais, né? No mesmo indivíduo. Como é o caso dos escargóis. É uma concha, tá bom? O nome científico dele é Helix aspersa. Esse indivíduo aqui, que é hermafrodita, ele está na classe gastrópoda. Então,
Algumas espécies hermafroditas se encontram nessa classe gastrópoda. Nós vamos ver melhor depois. Na maioria dos bivalves, né, que é uma outra classe, que são aquelas conchas que possuem duas válvulas, bivalves, a fecundação ocorre externamente, de maneira externa, com a formação de uma larva, que eu vou chamar de larva trocófora ciliada, que origina a larva Veliger, tá? Então, a maioria dos moluscos, né, desses aqui, nós vamos ter a formação de uma larva que depois eu vou chamar de larva trocófora, que depois ela vai se desenvolver e ser chamada de larva Veliger. Essa se desloca durante a metamorfose, fixa no substrato, formando um animal adulto, né? Que são aquelas conchinhas que a gente vê. Por já prestaram atenção que na praia, naquelas pedras da praia, existem milhares de conchinhas bem pequenininhas, pretinhas, né? E existem outras espécies também. Então, ali, ela era uma larva que se fixou na rocha e dali se desenvolveu e formou um indivíduo adulto. Essa larva se chamava trocófora e era ciliada, e depois se desenvolveu em uma larva Veliger e depois a um indivíduo adulto, uma conchinha pequenininha, formando milhares de conchinhas ali naquela pedra, né? Algumas pedras são totalmente revestidas por essas conchinhas. A gente chama de búzios, né? Tem alguns búzios bem pequenininhos. Já nos cefalópodes, que é um outro grupo, aquele grupo mais inteligente, vamos dizer assim, né? Que são os polvos e as lulas. Após a fecundação interna, que acontece no macho, né, que deposita o seu espermatozoide dentro do corpo da fêmea, a fêmea ela vai depositar os seus ovos fecundados e fica vigiando esses ovos até que eles eclodam, abram, né, se saiam os filhotes de dentro deles, cujo desenvolvimento é direto, ou seja, não há fase larval, já nasce um polvinho e uma lulinha pequenininho que vai crescer, mas o formato vai ser o mesmo dos pais. Não tem larva. Qual é a sistemática dos moluscos? Nós temos aí algumas classes, não é? Como eu falei para vocês. Como critério de classificação, utiliza-se a morfologia, a localização do pé, aonde que esse pé vai estar, e o tipo de concha que o molusco tem. Será que ele tem concha, ele não tem concha? Qual é o tipo de pé? E assim eles classificam os grupos, os moluscos em classes. As principais classes são Poliplacófora, né, compreende os moluscos marinhos achatados dorsoventralmente. Daqui ele, o mais conhecido deles é o quíton. Eles possuem 8 placas calcárias ou valvas. Olha, se a gente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Estão vendo que são 8 plaquinhas, uma ao lado da outra. Todos esses dessa classe poliplacófora, na sua concha, possuem 8 placas. Cujas cores elas variam bastante. Existem de várias cores. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Eu tenho uma variedade grande, né, desses organismos chamados quítons. Eles são moluscos poliplacóforas que possuem 8 placas na sua concha e pode variar bastante sua coloração, né? Vivem no solo dos ambientes marinhos, aquáticos. Poliplacófora significa uma concha com muitas placas, como a gente está vendo aqui, ó. A gente já viu que são 8 placas, né? A segunda classe que nós vamos ver é a escafópoda. Escafópoda, essa classe, né, o escafópodes, escafo significa barco e poda significa pés, né? Então, são organismos que parecem aí um barquinho, que possuem pezinhos e caminham e andam, tá? Devagarzinho. Apresentam boca, rádula, corpo fino protegido por uma concha tubular, né? Por isso que eles são chamados de barco, aberta nas duas extremidades. O corpo desses animais é bem constituído apenas por massa visceral e pé. Os principais exemplares dessa classe são os dentálios e os dentes de elefante, como esse aqui, ó, dentes de elefante, porque parece com um dente de elefante, né? Todos eles são marinhos e bentônicos e vivem enterrados na areia das águas rasas. Bentônicos são aqueles organismos que são filtradores, tá bom? Vou só mostrar aqui para vocês, olha só. Eles possuem uma concha de forma tubular recurvada, né? Que a gente chama de dente de elefante. Os tentáculos são táteis, eles medem até 15 centímetros e são bentônicos, que são aqueles organismos que se alimentam de detritos no fundo de ambientes aquáticos.
Então, aqui eu tenho a concha e aqui eu tenho o corpo do animal, o pé dele, né? Para que ele possa se locomover. Aqui uma imagem mostrando como é o interior do corpo dele, com as suas vísceras, sistema nervoso, digestivo. Uma imagem, ó, do dentário. Também tem cores muito variadas desses organismos. Aqui uma imagem deles, como é que eles são. Você pode até encontrar um na praia e nem saber, né? Que era um molusco. Pensar que é um dente de um animal, mas na realidade é um molusco. Olha só. Eles estão aí presentes de vários tamanhos. Cada um desses aqui, ó, é uma espécie. Aqui a letra A é uma espécie, a letra B é outra espécie, a letra C é outra espécie, né? Nós temos vários tipos, cores, tamanhos, diâmetros diferentes também. Agora nós vamos para a classe gastrópoda. A classe gastrópoda, ela é bem ampla, ela tem cerca de 3/4 das espécies de todos os moluscos que existem no mundo, né? Essa classe gastrópoda, o nome dela vem de gaster, que significa ventre, e podos, que significa pés, né? E aqui a gente tem as lesmas, os caracóis, os búzios, dentro desse grupo, né? O Gary, lá do Bob Esponja, né, é um gastrópoda. Esses animais são encontrados em hábitos terrestres, dussícolas e marinhos. Eu tenho tanto caramujos que vivem em ambientes terrestres úmidos, como eu tenho uma maior parte deles que vivem em ambientes aquáticos. A maioria apresenta concha formada por apenas uma válvula e as lesmas não têm concha, não é? Tá aqui uma lesma coloridinha, né, linda. Essas lesmas, elas não têm concha, um fator que lhes possibilita maior capacidade locomotora. Elas andam mais rápido que os caracóis, porém, elas são uma presa muito mais fácil, né? Uma presa fácil, porque elas não têm proteção como os caracóis possuem, né? Com a sua conchinha. Os gastrópodes aquáticos apresentam conchas mais calcificadas, proporcionando mais proteção contra o ataque de predadores, né? Eles retiram esses materiais para a formação de concha da própria água, do mar, do ambiente aquático. Sua concha geralmente é espiralizada, dentro da qual o animal guarda-se totalmente enrolando-se. Além disso, apresentam rádula, né? 2 pares de tentáculos sensoriais na cabeça. Isso que é muito importante, né? Que no final desses tentáculos nós vamos ter aí os olhos, né? Que são olhos simples, na verdade. Não são olhos como os nossos. Não são olhos complexos como os nossos. São olhos bem rudimentares que eles vão conseguir ver iluminação. Além disso, eles apresentam rádula. Na ponta dos tentáculos maiores encontra-se os olhos, que fazem com que possam enxergar sem movimentar a cabeça, né? Lembram do Gary, que ele fica movendo assim os olhinhos, sem precisar movimentar a sua cabeça? Na extremidade dos tentáculos menores, há estruturas quimioreceptoras que eles conseguem perceber, por exemplo, odores na água onde eles estão, né? E eles conseguem fugir, por exemplo, de predadores ou então ir atrás de presas, né? Devido a essa sensibilidade que eles possuem nos tentáculos menores que possuem na boca. Eu vou mostrar aqui algumas imagens deles também para vocês. Então, eu tenho caracóis, caramujos com a concha e tenho lesmas que não têm concha. Eu tenho nesses animais cabeça, massa visceral desenvolvida e o pé, né, ambulocrático ou pé muscular. Eu tenho nesses animais um estômago, que a gente vai chamar de massa visceral, próximo do pé. Esses animais eles vão ter glândulas pedais que vão liberar muco para que eles possam se locomover com maior facilidade, né? Principalmente aqueles que são terrestres. E eles podem ser tanto monóicos como dioicos. Olha só, aqui é um caracol, né? E aqui é uma lesma. Olha só que incrível, uma variedade muito grande, né, deles. Aqui são lesmas, tá, gente? Lesmas, vários tipos de lesmas coloridas, lindas. Algumas só liberam substâncias tóxicas como proteção, né, já que elas não têm aquela concha de proteção. E esse aqui é um caramujo muito conhecido, que é o Bionfalaria. É aquele que vai armazenar a larva do verme, que nós já estudamos, lembram? Que armazena a larva do Schistosoma mansoni. E na água, né, quando essa larva sai de dentro desse caramujo, ela pode entrar pela pele do ser humano e causar uma doença chamada, quem lembra dela?
esquistossomose, ou barriga d'água, né? Então, esse caramujo, ele é o hospedeiro intermediário de um verme de importância médica clínica, tá bom? É esse aí. Tá aqui, olha só. Ele se acasalando, né? Aqui são os ovos do Bionfalaria intermédia, né? Tem um grupo daquele gênero, uma espécie daquele gênero, no vidro do aquário. Então, quando eles se reproduzem, né? A fêmea libera os ovos, ó, eles são dioicos, né? No caso do Bionfalaria. Aí aqui é um agrupamento de ovos, ó, que a fêmea libera. Esse aqui tem um conjunto de ovos que vai se desenvolver, né? Ó, eles se desenvolvendo aqui. Cada um desses ovos vai se desenvolver em um molusco. Olha só, eles já crescidos, se desenvolvendo em um molusco adulto. E agora nós vamos ver a classe bivalvia. Os bivalves, também chamados de pelicípodes, são moluscos que apresentam concha formada por duas válvulas. Por isso que a gente chama de bivalvia, tá bom? Ou bivalves. Porque nós temos duas conchinhas, né? Por exemplo, o escargot, né? Ou aqui a gente chama de púzio, né? Que são organismos que são bivalves. Duas valvas, duas partes. São aquáticos, justículas ou marinhos, todos eles vivem na água, né? Tanto água doce como água salgada. Alguns vivem fixados em rochas, como mexilhões e ostras. Outros apenas ficam em contato com a região bentônica, como as vieiras. Esses organismos, eles apresentam cabeça muito reduzida, a gente não consegue ver praticamente. Eles não têm olhos nem têm tentáculos. O pé tem o formato de machado, é usado para escavar. Os mexilhões, eles conseguem fixar-se às rochas, porque uma parte do seu pé solta filamentos, que a gente vai chamar de biço, que os mantém presos até aquela rocha. Eles podem, inclusive, degradar muitas estruturas, nós vamos ver. O manto secreta o material formador das conchas, né, que eles possuem. É o manto responsável por formar a concha, que se mantém unidas por um ligamento dorsal, já viram aquele ligamento que ligam as duas conchas, e pelos músculos localizados entre as válvulas. Ali tem músculo também, por isso que é difícil de separar, às vezes, as duas conchas. Então, como todo o corpo encontra-se no interior da concha, esses animais alimentam-se por filtração, tá? Eles são os primeiros a sofrerem consequências quando aquele ambiente está poluído, né? Além das algas, eles também são os primeiros a sofrer, porque eles são filtradores, eles filtram tudo que tem ali. Se tiver metais pesados, substâncias tóxicas, eles vão filtrar isso como alimento e vão se prejudicar, vão acabar morrendo. Tá certo? Então, pessoas que comem esses animais, elas podem ser intoxicadas, caso eles tenham filtrado substâncias tóxicas. Por isso que é importante saber qual é a origem deles antes da gente comer. É uma praia limpa, é uma praia que tem muito esgoto, é um ambiente que está contaminado por petróleo. O que é que está acontecendo ali para que a gente possa, vem de uma empresa que tem a vigilância sanitária adequada, né? A gente precisa observar isso. Eu vou agora mostrar as imagens para vocês. Os bivalves, eles são dioicos, né? Existe macho e fêmea com sexos separados. Eles possuem uma grande importância econômica, tendo em vista que nós nos alimentamos desses animais, né? Existem conchas minúsculas até conchas gigantescas, como essas que vocês estão vendo aqui nessa imagem. Isso aqui tudo é uma concha só, né? Aqui, olha só o pé dele saindo aqui, né? Às vezes é bem difícil de abrir, porque o corpo desse animal está totalmente aqui preenchendo esse ambiente, né, dentro da concha. Olha só a importância econômica deles, né? Tanto para alimentação, aqui é uma criação de conchas, como também para o uso de pérolas. A gente vai ver um textinho já já sobre isso. Existem ostras que são produtoras de pérolas. São todas as ostras que produzem pérola? Né? Nem todas as ostras. O que é, na realidade, a produção de pérola? Vamos ver aqui. As pérolas formam-se quando um corpo estranho penetra no interior da concha da ostra. Ao instalar-se entre o manto e a concha, o agente invasor que entra ali causa uma irritação que estimula a produção de nácar, ou nácar, certo?
O nome dessa substância que vai formar a pérola dentro do interior da ostra é o nácar, também conhecido como madrepérola. Então, as pérolas, elas só são formadas no interior da ostra quando há alguma substância estranha que entra ali. O ser humano, como muito inteligente, né, começou a fazer isso de forma artificial, colocando alguma coisa, uma pedrinha, algo que incomodasse a ostra no seu interior, para que ela fosse forçada a produzir pérola, tá bom? Portanto, sua formação é um processo de defesa contra agentes invasores. Nem todas as espécies de ostras, porém, são perlíferas, ou seja, capazes de produzir pérolas, entenderam? Então, nem todas as espécies produzem. Tem que ser as espécies específicas. Por que a pérola é tão cara? Primeiro, pelo material, né, que é o mais duro da face da Terra. Segundo, porque o material é muito lindo, né? Nem todas as pérolas são redondinhas, como a gente imagina, né, a não ser aquelas fabricadas com plástico. Mas as pérolas verdadeiras, elas nem sempre são totalmente redondinhas, elas têm formatos diversos, porque isso vai depender da estrutura, né, que a gente colocar ali para que a concha produza a pérola por cima dela. E outra coisa que faz com que elas sejam caras é a lentidão pelo qual esse processo ocorre. Não é de um dia para a noite, demora um pouco para que esses animais eles comecem a produzir essa pérola, tá bom? Um processo demorado, um material muito caro. E nós vamos ver agora a última classe, que é a cefalópoda, os animais mais inteligentes dentre os moluscos, o sistema nervoso muito bem desenvolvido. Cefalópodes, essa palavra vem do grego, Kephalé significa cabeça e podos, pés. Eles têm uma cabeça muito bem desenvolvida, eles são exclusivamente marinhos. E nós temos os representantes, que são aqui os polvos, as lulas, né? E também os náutilos. Apresentam os pés em forma de tentáculos, os quais se ligam diretamente à cabeça. Dentre os principais representantes estão os polvos, como eu falei, eles têm 8 tentáculos. As lulas, elas possuem 10 tentáculos, sendo 2 deles diferenciados. Existem também as sépias, os náutilos e os orgonautas, tá? Vou mostrar fotos para vocês. Os náutilos e os orgonautas são os únicos cefalópodes que apresentam concha externa. Observem, aqui é o náutilo, ele tem uma concha externa e aqui são os seus tentáculos. Já o polvo e a lula não possuem concha externa. Olha, os polvos não têm concha, porém as lulas apresentam uma concha, mas essa concha não é do lado de fora, aqui é uma lula. A concha dela fica na parte interior do corpo dela, tá bom? As lulas apresentam uma concha interna e reduzida, denominada de pena. A pena fica no interior do corpo da lula. O polvo não tem concha. Lembra disso, que isso é uma questão importante, questão de prova. Cefalópodes apresentam um saco de tinta preso ao reto. Quando esses organismos eles são perseguidos por predadores, eles lançam por meio do sifão essa tinta, fazendo com que a água fique escura, né? Não somente por isso, a água fica turva, é difícil para o predador encontrá-lo, mas também o odor, né, dessa tinta faz com que isso confunda também os predadores, faz com que aconteça uma cortina de fumaça e esses animais, assim, possam fugir rapidamente, eles são bem rápidos. Para o deslocamento, eles deslizam as ventosas dos tentáculos, propiciando rastejamento no substrato. Além disso, os movimentos são realizados por meio de propulsão de jatos de água emitidos pelo mesmo sifão que solta a tinta, faz com que eles vão muito rápido. Eles fazem um movimento assim, né? E é bem rápido, por propulsão de jatos de água. Vou mostrar umas imagens para vocês também. Então, aqui nós temos polvos, né, com uma concha ausente, lulas com concha interna, náutilo com uma concha, cabeça muito bem desenvolvida, massa visceral reduzida, pés transformados em tentáculos, essas são as principais características. Tem um sistema nervoso e os sentidos muito bem desenvolvidos, eles são inteligentíssimos, né? Vocês podem procurar no YouTube vídeos de polvo abrindo garrafa, né? Fazendo muitas coisas, eles são capazes de aprender coisas e são carnívoros e predadores. Diferente dos outros, né, dos anteriores que a gente viu
que são detritívoros ou herbívoros. Que o polvo se alimentando de um animal, de um peixe. Esse polvo gigante, né? Nós temos polvos microscópicos não, desculpem. Nós temos polvo, desde polvos bem pequenininhos até polvos gigantes, né? Esse aqui é bem pequenininho. Olha só. Olha só esse polvo gigante, né? Então, existem variações aí, tanto de polvos grandes como pequenos. É perigoso chegar perto de um animal grande desse, né? Porque, lembrem, eles são predadores e carnívoros. Olha só. Outro polvo gigante. Aqui um polvo venenoso, né? Com cores bem diferentes. E esse aqui é um náutilo, né? Aquele que a gente viu que tem uma concha externa. Mais algumas imagens do náutilo. O náutilo ele também é predador e carnívoro. Aqui uma imagem dele comendo, se alimentando de um crustáceo, um caranguejo, siri. Acho que é um caranguejo isso. Mais fotos do náutilo. O náutilo é bem diferente, né? Porque ele tem esse formato arredondado, ele se encurva, né? A concha dele é curvada, mas ela é uma obra extraordinária da engenharia. Depois pesquisem também vídeos a respeito da matemática que existe por trás da estrutura da concha do náutilo. É algo incrível, totalmente perfeito. Não há erros, não há erro de cálculo, né, nessa matemática da concha, né? Dessa concha que Deus fez, desses animais maravilhosos. Olha só, eu coloquei a imagem aqui para vocês verem, ó. Tudo muito, o ângulo é muito perfeito, né? Existem fórmulas matemáticas aqui para calcular os ângulos, né? E a concha do náutilo, ela é aí um exemplo para cálculo do número de ouro, né? O número perfeito. Então, eu peço que vocês pesquisem mais a respeito disso, que é algo muito interessante. Aqui mais imagens, né, de pescadores que pegaram polvos gigantes. Um polvo liberando sua tinta, né? Aqui é um polvo chocando os ovos num pedaço de garrafa, eliminando tinta para sua defesa. E utilizado na culinária, né? Muito utilizado na culinária, né? Um animal bem quisto. Tanto o polvo, né? Lula recheada, como o polvo com aspargos, entre outras receitas, a gente encontra por aí com esses animais que são muito apreciados na culinária do mundo. Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância econômica desses animais, né? Eles são muito utilizados na indústria alimentícia, como a gente acabou de ver. Nesse caso aqui são bivalves. Também na questão da produção das joias, né? Devido à produção de pérolas, como a gente já viu. A produção de pérolas passa por um processo, né? Como eu falei para vocês, através da produção de madrepérolas no interior do manto, quando é colocado algum material de maneira proposital ou naturalmente. Outra coisa também que traz uma importância econômica, por muitos anos eles foram utilizados assim. Hoje nós já temos uma tinta nanquim que é sintética, mas antigamente a tinta que era utilizada para escrever as cartas, né, dos reis, dos nobres, era a tinta utilizada lá no povo, certo? Eles pegavam esses animais, pegavam aquela bolsa de tinta no reto deles, que existe no reto deles, e eles utilizavam essa tinta para escrever, uma tinta top, né, que não saía de forma alguma. Então, a tinta nanquim é um material muito usado para escrita. Documentos antigos de cerca de 2.000 anos antes de Cristo comprovavam que os chineses já conheciam e utilizavam nanquim esses manuscritos, né? E esses manuscritos até hoje estão aí, firme e forte, porque essa tinta é poderosa. Outra coisa, né, é na questão da pesca, né? Eles são utilizados como isca de pesca também. E nós temos aí também uma importância econômica negativa, que é com relação à destruição de cascos de barco e ancoradouros, como esse caso aqui dos mexilhões. Esses podem se fixar em barcos e ancoradores, raspar essa madeira, se alimentar dessa madeira e destruir a embarcação completa, caso não sejam aí reparados, tá bom? Entupir aí também, ó, embarcações. Outra coisa importante também são as pragas de lavouras, né? Muitos dos caracóis, caramujos, eles podem ser considerados pragas porque eles devoram a lavoura rapidinho.
Um deles, um dos mais conhecidos, é esse caracol gigante africano. Ele come muito rápido, né? Ele devora lavouras, tem alto potencial invasor. É considerado uma das 100 piores espécies na lista da União para a Conservação da Natureza. Então, é importante tomar cuidado para que essas espécies não vão para outros países, né, de origem, além daqueles de origem, porque eles podem devastar as plantações completamente. E alguns podem ser hospedeiros de verme, como eu já falei para vocês, que é o caso do Bionfalara, esse aqui, que vai abrigar o Esquistossoma mansoni. Então, pessoal, a aula de hoje é essa, né? Nós vimos aí um resumo do filo molusca. Ficou com dúvida em alguma coisa? Pergunta para mim, ou então vai lá na sua apostila, né? Que tem tudo mais detalhado. Eu vou pedir para que vocês façam uma atividade da página 9 e 10 da apostila, que fala sobre moluscos, e também no caderno de atividades, páginas 6, 7 e 8, até a questão 7, a questão do Enem, tá bom? Façam essas questões, tanto da apostila quanto do caderno de atividade, uma observação. Eu não quero que vocês me enviem por aqui, pelo positivo ou, não precisa. Vocês vão fazer o seguinte: responde na apostila, responde no caderno. No final da primeira unidade, eu vou pedir para que vocês me enviem tudo, tá bom? De uma só vez. Então, faz a atividade na apostila, faz a atividade do caderno de atividade sobre molusco, deixa reservado, que depois eu vou pedir para você me enviar todas as atividades numa só vez, pelo positivo ON. Nessa semana, eu vou querer que você assista apenas a aula, faça a atividade na sua apostila, né? Sua apostila nova, que linda. E aguarda que depois eu vou dizer a data certa para poder você me enviar esse material, tá bom? Tudo de uma vez. Um beijo para vocês e até a próxima.